sua atenção para a leitura da palavra do bom Deus. Este não é um livro comum, este é um livro inspirado pelo próprio Deus e ele é mais afiado do que uma espada de 2 gumes. Lide com ele com cuidado. É assim diz a palavra do Senhor. 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Até aqui a palavra de Deus. Mais adiante continuaremos lendo até o final do capítulo. Vamos orar. Deus bondoso, nós somos gratos pela tua palavra e porque eventos passados numa caverna em Israel, milhares de anos atrás, têm o poder de hoje nos repreender, nos corrigir, nos instruir e nos apontar para o teu Filho. E nós pedimos que com teu Santo Espírito que registrou essas palavras, o Senhor nos visite, o Senhor abra os nossos corações. Em nome de Cristo oramos. Amém. Por vezes aparecem na vida aquelas tais oportunidades boas demais para deixar passar, não aparecem? Aquelas coisas que você vê assim: não, eu não vou deixar acontecer isso. O que o pessoal chama de tá passando um cavalo selado na tua frente. Mas se está selado é de alguém, não é? Portas que se abrem, portas que estão escancaradas para a gente, só podem ser algo que foi dado pelo próprio Deus, correto? Os de vocês que são versados em jogos de videogame ou de tabuleiros, crianças e as não crianças também, sabem muito bem que nos jogos, muitas vezes, uma porta aberta significa armadilha, significa zumbi, significa monstro, significa que alguma coisa vai pegar você se você entrar por essa porta. Lembro de, na infância, assistir com certa frequência o programa do Sérgio Malandro. A gente confessa cada coisa no púlpito, né, pastor? É pro bem do povo de Deus. E eu lembro que um dos quadros que sempre tinha no programa do Sérgio Malandro era um quadro chamado A Porta dos Desesperados. 3 portas e uma pobre criança era levada diante das 3 portas e a ideia era simples: as portas estão destrancadas, não tem nenhuma resistência, qualquer uma delas que você abrir, você vai. Dentro de uma delas tem brinquedo, tem presente, tem prêmio para você. Mas você não sabe qual é. A outra porta, entretanto, tem um monstro. E se você abrir, vai sair um cara fantasiado de gorila, de vampiro, alguma coisa assim, um troço medonho, e a criança fica morrendo de medo. Eu fico imaginando aquelas criancinhas fugindo do gorila pelo palco, devem estar sofrendo pesadelos até hoje. E o Sérgio Malandro ficava com aquele suspense todo. A criança escolhe: eu quero a porta 2. E o Sérgio: tem certeza? Não quer mudar? Olha lá, hein? Rufem os tambores. E claro, a criança está chutando, mas a perspectiva de possivelmente ter um presente atrás da porta faz com que a criança se arrisque a encontrar o monstro. É uma porta dos desesperados. Mas isso descreve muito bem a gente tantas vezes, não é verdade? No nosso desespero por achar caminhos que resolvam a vida, por vezes a gente se vê diante de portas abertas, ou ao menos destrancadas, e tem algo dizendo aqui para a gente: pode ser uma fria. Talvez essa porta envolva negociar coisas que você já sabe que não é para negociar. Mas você abre assim mesmo. E depois é correr do monstro. Você não cansa não de correr dos monstros das portas que você tem aberto? Eu canso. Fico todo arranhado, ferido, e algumas vezes pedaços ficam pelo caminho. Hoje nós veremos Davi com uma baita porta aberta diante dele. Será que se ele entrar por essa porta vai ter monstro?
Ou será que vai ser só presentinho? E ao vermos isso, nós pensaremos juntos sobre nossos próprios caminhos e, acima disso, sobre como o Senhor Jesus entra nessa história toda. Hoje nós veremos que nós devemos confiar no Senhor, esperar no Senhor e não agir a qualquer custo violando a sua lei. Esse é o resumo da mensagem. Devemos confiar no Senhor, esperar nele. Não devemos agir a qualquer custo violando a sua lei. Vamos pensar isso em duas partes. Primeira coisa para refletir é que o homem justo não se aproveita de oportunidades pecaminosas para avançar. Se você olhar o contexto do que está acontecendo aqui, nós estamos vendo Davi num dos períodos mais complicados da sua vida. Ele já havia sido ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel, mas ainda não havia chegado a hora de assumir o trono. E Saul encasquetou que ele queria matar Davi. Se você acompanhar as histórias, pega para ler os capítulos anteriores, você vai ver repetidamente Saul em missões, em tentativas de engendrar, de pegar, de destruir o homem chamado Davi. Logo no capítulo anterior, nós acompanhamos uma história que Davi estava quase para ser pego por Saul. Mas o Senhor Deus mandou uma invasão de filisteus do outro lado, que fez com que Saul tivesse que voltar e abandonar a sua busca para com Davi. E deu um descanso para o nosso herói. Saul finalmente teve que ir agir como um rei de verdade, a sua função real de proteger o território nacional, ao invés de ficar azucrinando a vida alheia no seu projeto de vingancinha pessoal. Mas o nosso texto já mostra onde está o coração de Saul. Mostra o verso 1. Assim que acabou de perseguir os filisteus, o que ele faz? Ele já vai atrás de Davi de novo. Onde está o coração do rei Saul? Não é em fazer a sua função como rei, não é em reinar, em servir, em liderar o povo. Ele até faz isso de vez em quando, mas você é aquilo que você gasta tempo pensando em fazer. Você é aquilo com o que você sonha acordado. Com o que você tem sonhado acordado? O que é aquilo que ocupa os seus pensamentos descuidados? Isso revela o teu coração. Sabe com o que Saul sonha acordado? Com a sua vingancinha contra Davi. E a rede de informantes logo avisa: Davi foi visto no deserto de En-Gedi, ou En-Gedi, e lá vai Saul, esfregando as mãos e lambendo os beiços reais, escolhe uma força-tarefa de 3.000 homens e diz na sua cabeça: é hoje que eu mato essa barata. Ele não percebe, como alguns notam muito bem, que o mesmo Deus que livrou o Israel dos filisteus é o mesmo Deus que está impedindo-o de pegar Davi. Saul é preservado pela graça de Deus contra os filisteus, mas ele segue agindo contra a vontade de Deus, no caso de Davi. E não é assim que funciona com as pessoas também? Quando a vida está mal, quando os filisteus atacam, por assim dizer, seguem no caminho do Senhor, fazem o que devem, acertam a vida. Enfermidades têm o poder de fazer isso com a gente, dificuldades financeiras, problemas que nos fazem ficar centrados, focados e agir como deveríamos, mas basta ficar tudo bem de novo, que o nosso coração já corre de novo para o caminho do mal. A gente é assim muitas vezes. Às vezes a gente está numa fase difícil da vida, então a gente ora, a gente leva a vida a sério, a vida cristã a sério, a gente é frequente na igreja, mas basta a vida ficar mansa, que logo você está correndo para os seus velhos maus hábitos, que nos desviam da vida verdadeira e para caminhos de morte. Esse é Saul. Muitas vezes a gente é assim também. E lá vai Saul, ouviu dizer que Davi está lá naquela região, junto ao exército, 3.000 homens, e vamos para lá, para as penhas das cabras monteses. Davi estava escondido nessa região, uma região que os especialistas nos dizem ser uma região de excelentes condições para o pastoreio de rebanho. Uma região rochosa, mas com muitas cavernas, com fontes perenes de água, um lugar perfeito para um pastor levar o seu rebanho. Davi, que é o pastor de Israel, está lá com o seu rebanho de humanos, aqueles que se juntaram a ele na caverna de Adulão. Talvez ele já estivesse passado por lá em alguma ocasião com ovelhas, animais mesmo. Saul está passando pela região, Saul sabe que Davi está em algum lugar aqui, nesses complexos de caverna, nessa região toda, mas então, como diz o texto, Saul precisa aliviar o ventre, ele precisa fazer uma parada estratégica. Eu imagino Saul falando: pessoal, vai indo, eu vou depois, vamos indo ver um negócio aqui na caverna, só rapidinho. Mas Saul, não, vamos, eu chego depois. Talvez ele tivesse exagerado no arroz com lentilha, não sei o que foi, mas a lei do Senhor, em Deuteronômio 23, proibiria-o de fazer isso no meio do acampamento, uma forma de manter questões de saúde no próprio acampamento militar. Então ele acha uma caverna. E aonde é que Saul resolve usar? De qual lugar que vira sua caverninha sanitária? Olha a providência do Senhor. A própria caverna onde lá no fundo
Davi está com centenas de homens armados até os dentes. Olha a porta aberta. Mas será que é porta de monstro? Ou porta de prêmio? Essa caverna, por certo, era bastante profunda e Davi deveria estar lá com seus homens. Então alguém nota, aí tem um cara entrando lá, quem será esse cara? E alguém se dá conta, é Saul. E veja, o texto nos indica, veja o verso 4 comigo mais uma vez. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Vêm os homens empolgadíssimos, os seus soldados, o seu bando está animado e fala assim: esse é o dia que Deus te disse: eis que te entrego os teus inimigos e far-lhe-ás o que bem te parecer. Já aconteceu contigo de alguém te trazer algo e falar assim: a Bíblia diz tal coisa, não diz? E você fica pensando: não lembro da Bíblia falar isso não. Pastor Renato deu um exemplo disso ontem. Talvez esteja lá em Naum ou Abacuque, esses livros que a gente conhece menos, talvez seja isso. Mas sabe de uma coisa? Isso que eles estão dizendo que o Senhor falou para eles, não está em nenhum lugar da Bíblia. Ué. Bem, uma interpretação mais caridosa do que se passa aqui seria de que eles estão de uma maneira meio livre, interpretando as promessas de Deus de que Davi um dia chegaria ao trono, teria descanso dos seus inimigos. E eles acham, bem, se um dia Davi vai chegar no trono, essa é certamente a forma que Deus vai fazer isso. Mate Saul e serás rei. Essa é a interpretação caridosa. Tem dias que eu tendo para a interpretação caridosa. Mas tem também a interpretação mais cínica. E tem dias que eu tendo para a interpretação mais cínica, que é de que gente como eu muitas vezes inventa que Deus está falando alguma coisa só para justificar aquilo que a gente quer fazer. Você conhece alguém que faz isso? Olha para o lado não, olha para dentro, tá? Eu sei que você faz isso também. Eu sei que você arruma desculpinhas teológicas e bíblicas para justificar o seu mau comportamento. Nós somos bons em justificar a nossa falsa piedade. Desculpamos nossas ações com máscaras de boas ações. Sabe do que eu estou falando? Não sou só eu que faço isso. Às vezes a gente disfarça nossas vingancinhas como projetos de busca por justiça, por honra. De pecado eu entendo, e eu sei que você entende também. E o que Davi faz? Veja que Davi não deu uma resposta, eles falam para isso e Davi vai. A gente não sabe o que está se passando na cabeça de Davi até esse momento. Talvez ele esteja indo disposto mesmo a matar Saul. Não houve nenhuma resposta. Ou talvez, eu acho que é mais isso, talvez Davi esteja naquela perigosíssima situação que você já se colocou. Aquela de, eu vou lá e na hora eu sinto o que fazer. Eu vou lá com a minha espada, eu vejo Saul e lá na hora eu decido o que vai acontecer. Mas muitas vezes você já decidiu, você só não está com coragem de admitir que você já decidiu. Ele tem Saul à sua disposição. Saul está em posição frágil, para dizer o mínimo. Davi é o melhor guerreiro de Israel. Mas Davi não o mata. Mas também ele não deixa de fazer nada. Ele vai lá e corta um pedacinho da orla do manto de Saul. E no verso 5, a Bíblia nos diz que algo muito interessante acontece após isso. Veja o verso 5 comigo. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Davi sente um aperto no coração depois de fazer esse ato interessante. Veja, ele não matou Saul como toda a torcida organizada estava pedindo. Ele fez algo pequeno, mas mesmo esse algo pequeno causa um aperto no seu coração. Sabe quando a gente resiste a fazer algo errado, mas a gente faz um pouquinho daquilo errado para dar um gostinho do que seria fazer o errado? Sou só eu que faço isso? Não, imaginei que não. Talvez tenha sido precisamente isso. Davi falou, eu não vou matar esse cara, mas eu vou cortar um pedaço da roupa dele. Vou tirar um pouco isso. E Davi errou nisso, porque tem um significado muito importante isso. Se você depois ler no capítulo 15, há uma ocasião em que Saul está discutindo com o profeta Samuel, e segura o manto de Samuel e rasga um pedaço da orla. E Samuel fala, dessa forma o reino será rasgado de ti. Esse episódio, por certo, se tornou famoso em todo Israel, e talvez ao fazer isso, Davi estivesse mostrando, simbolizando e falando assim, o seu reino vai ser meu. E faz isso. É bem possível que ele quisesse simbolizar esse tipo de coisa. Eu não vou te matar, Saul, mas eu vou ganhar de você. E rapidamente, a Bíblia nos diz, ele sente o coração apertar. Isso incomoda. Crentes verdadeiros erram, mas o coração aperta pela ação do Espírito Santo. Pelo menos se o coração estiver amolecido.
E Davi entende que isso é um ato de rebelião contra Deus. Davi volta, Davi conversa com seus homens e ele fala: eu não vou fazer isso. Está aí no verso 6 e 7. Disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi volta e explica para eles: eu não vou fazer essa coisa errada. Saul é ungido do Senhor. Um breve à parte, rapidamente, a gente ouve muito essa expressão: fulano é o ungido do Senhor, mas não é verdade, tá? O ungido do Senhor é ele, porque ele era o rei. O ungido do Senhor era alguém que era separado, no caso do Antigo Testamento, para algumas funções específicas: profeta, sacerdote e rei. Desde o Novo Testamento nós tivemos um homem chamado o Messias, Jesus o Cristo, o ungido, que ele reúne nele mesmo todas essas funções. Ele é o ungido do Senhor, o último dos ungidos. O pastor da igreja não é ungido do Senhor, tá bom? Voltemos aqui. Nesse caso específico, Davi entende muito bem que se ele matasse Saul, ele estaria violando algo feito por Deus. Veja como algo pode parecer uma bênção do Senhor e não ser, gente. Pode parecer porta de presente, mas ser porta de monstro. Na cabeça da turma, Deus está entregando Saul em suas mãos. Tem algo mais óbvio que isso? Mas se Davi fizesse isso, ele seria culpado de assassinato. Não se trata de uma guerra, eles não estão num campo de batalha. Não se trata de uma luta corpo a corpo, em autodefesa, ele mata o seu adversário. Trata-se de um homem completamente fora de combate, que seria assassinado a sangue frio. Um rei colocado no trono pelo próprio Deus. No verso 7, a Bíblia nos diz que Davi voltou e calou a boca de todo mundo. A tradução que eu tenho aqui fala que ele fez algo como impedir ou algo assim, conteve os seus homens, mas os especialistas na língua hebraica dizem que a palavra original é muito mais forte, que ele rasgou os seus homens com essas palavras. Ele deu uma bronca generalizada tal que ninguém se atreve a ir. Com o coração compungido pelo erro, ele rapidamente se fortalece no Senhor e vocifera contra os seus, impedindo-os de agir. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente não vai fazer aquele negócio errado, mas se alguém topar fazer no meu lugar. Talvez Davi fale assim: não, eu não vou matar Saul, mas se tivesse um soldado corajoso aqui, que pudesse fazer algo assim. Às vezes a gente faz isso, né? Mas Davi não. Note, Davi fecha essa porta com força. Eu não mato e ninguém vai matar. Eu imagino que os liderados tenham ficado um tanto frustrados com ele, porque a gente fica assim também. Muitas vezes o Senhor Jesus nos impede certos caminhos com sua palavra, como Davi fez com seus liderados, e a gente fica assim: como assim, Senhor? Um caminho que é tão obviamente aberto, bom e certo. Você já deve ter sentido isso quanto a caminhos que o Senhor Jesus te impediu de ir. Ficou frustrado em primeiro lugar. Puxa vida, Senhor Jesus, como eu queria que fosse diferente. E eu espero que você note um princípio aqui muito importante para a sua vida toda, acerca das supostas portas abertas e destrancadas. Circunstâncias não prevalecem sobre a vontade de Deus revelada. Esse é o princípio. Não é porque a circunstância te permite algo que você está liberado para violar a lei do Senhor. Não justifique o seu pecado porque a porta estava aberta. Pense em Jonas. Deus o manda ir para Nínive. Ele vai para Nínive? Não, ele vai para o outro lado. E ele só encontra portas abertas. Ninguém o impede, ninguém o prende, ninguém o atrapalha. Ele chega lá no porto e logo tem um barco. Ele entra no barco, está tudo aberto, mas é tudo rebelião contra a palavra revelada de Deus. E o que ele acaba encontrando? Um monstro. Ele vai parar na barriga do monstro. Pense em Adão e Eva. A serpente mostra para eles uma porta aberta. A serpente fala assim: veja, atrás dessa porta tem presentes. Basta tomar e comer o fruto que o Senhor Deus disse que não pode. Deus não tem seus interesses em vista. É presente, tá? É portinha de presente, pode vir. Mas você já sabe que não é para abrir essa porta, não sabe? E depois que Adão e Eva abrem essa porta, eles se tornam os monstros e os pais de todos os monstros que já andaram sobre a terra. Cuidado, não é porque a porta está aberta que é para você entrar por ela. Se Davi fizesse isso, seu caminho para o trono estava aberto. Morreu seu adversário, mas é isso que ele quer? Ele quer um reinado a qualquer custo? Um reinado por meio de violar a lei do Senhor?
Eu sei que você já passou por algo similar, eu sei disso. A história das nossas vidas poderia ser descrita em termos das portas que nós cruzamos no desespero por um presentinho, ou nas portas que nós refreamos a mão na força do Senhor e a vida prevaleceu. Se uma porta parece boa, mas significa violar um princípio da lei de Deus, não cruze. É isso que você quer? Você quer casar a qualquer custo? Você quer ter dinheiro a qualquer custo? Você quer ser reconhecido a qualquer custo? Você quer ter um momentinho de prazer a qualquer custo? E lembre-se do nosso Senhor, o Filho de Davi, Jesus Cristo, o justo. Ele enfrentou similar tentação, não é verdade? O diabo não mostrou para ele portas abertas, como por exemplo, veja, se você falar, essas pedras irão pão. É só falar, a porta está aberta, qual o problema? Ou então ele propõe para ele, faz o seguinte, Senhor, ao invés de se envolver com esse negócio de cruz e tudo mais, pula daqui de cima do templo e os anjos vão vir e vão te pegar e vai ser um espetáculo. Eu tenho certeza que Israel vai te acolher. Ou então, você quer ser dono do mundo, não quer que o Pai te prometeu, não sei o quê. É o seguinte, se prostre perante mim e me adore, eu te darei os reinos da terra. Uau, que portas abertas para o nosso Senhor! Mas como que o nosso Senhor Jesus lidou com essa situação? Com a palavra de Deus entesourada no seu coração. Assim como Davi aqui, ele se sai bem com essa situação, porque ele rapidamente considera o Senhor. Ele não trata meramente no nível horizontal, ele se lembra, esse homem é meu inimigo, esse homem é desprezível e quer me matar. Mas quem colocou ele no trono foi o Senhor. E eu não vou violar o caminho proposto pelo Senhor. E a mão do Senhor impediu, evitou que ele fizesse o que o seu coração poderia querer. Isso traz uma lição preciosa para a gente, não traz? Qual é a maneira de você ter freios similares quando você estiver por jogar fora o teu casamento? Quando você estiver para jogar fora a tua integridade? Queridos, controlar a nossa vontade não é fácil. E às vezes o que a gente gosta de fazer é segurar a maçaneta e dar aquela giradinha para ver se está destrancada e ficar sonhando em como seria se a gente atravessasse aquela porta. O que pode te refrear é o peso da palavra de Deus no seu coração. A ideia do salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Era de fato um dia preparado para o triunfo de Davi, mas não o triunfo de assassinar um homem de Deus, não um triunfo de tomar a glória a qualquer custo, mas a vitória de se diminuir, de se refrear, de confiar no Senhor. Isso são triunfos espirituais muitas vezes. Eu quero te chamar a lutar também, cristão. Talvez você que está aqui hoje já tenha se entregado a várias dessas portas e nem dói mais. A força da tentação pode exigir cada grama do seu ser, cada grama. Não tente sozinho, clame ao Senhor. Se precisar, em voz alta, na rua, passando vergonha, clame ao Senhor por ajuda. Chame os seus irmãos na fé, para que eles te auxiliem. Um ato de impulso pode manchar páginas da história futura. Uma porta que você cruza para ver se tem presente, para ver se o monstro não é tão feio assim como dizem, pode te despedaçar você e todo mundo que você ama. Lembro de uma vez estar lendo um livro com a minha canecona de café, como eu faço sempre, bem feliz, e aí dá aquela balançada, plá, café em todo o livro. Eu estava no começo ainda e não chegou assim a arruinar o livro, continuou legível, mas todas as páginas ficaram na borda manchadas de café. Cada página que eu virava, eu me lembrava do dia do café que eu derramei. Queridos, nosso pecado pode marcar páginas que nem foram escritas na nossa vida ainda. Sim, há perdão em Cristo, é claro, mas certas marcas ficarão. Serão um testemunho à graça de Cristo, mas podem custar um casamento, um ministério, um emprego, uma amizade. Cuidado com o atalho da tentação. Davi vai ser rei, Deus prometeu. Algumas coisas demoram mesmo na vida. Por vezes, a razão da gente entrar por algumas portas meio duvidosas é porque a gente fica com medo de nunca mais abrir outra. Essa porta não está cheirando muito bem, mas será que vai ter outra? Vai essa mesmo? Eu quero te lembrar, querido, que mesmo pais humanos sendo maus, quando o filho pede um pão não dá uma pedra, quando o filho pede um peixe, não dá uma cobra. Você tem desejos legítimos diante do Senhor, como casar, como ter filhos? Coloque-os diante do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
deixa que ele faz o que ele quiser. Não viole você as portas. Tá, mas e Saul? Como que fica o homem mau nessa história toda? Vimos o Senhor Deus refreando o homem Davi, mas e Saul? Nem sabe o quanto perto de morrer ele estava. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O homem ímpio não reconhece quem é, mas o homem justo espera no Senhor. Acompanhe o resto da história, verso 8. Depois também, Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? A um cão morto ou uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Acontece então essa cena que já é um tanto famosa. Saul sai da caverna aliviado, e Davi sai dizendo: ó meu Senhor! E Saul vira, e lá está Davi, a quem ele persegue, se reclinando perante ele em sinal de reverência. E Davi traz toda essa linda fala, ele mostra o pedaço do manto, e fica muito claro que Davi poupou a vida de Saul. E você notou que Davi foi um tanto generoso com a interpretação? Ele trata como se Saul estivesse sendo meramente influenciado por outras pessoas que falam certas coisas acerca de Davi. Provavelmente havia gente assim, incitando Saul, mas não era isso primariamente. Primariamente era o próprio Saul que queria o mal de Davi. De qualquer forma, a palavra branda de Davi tem o efeito de desviar o furor de Saul. Davi, na sua fala, se defende. Ele mostra uma evidência óbvia de que nele não há rebeldia, de que nele não há dolo, não há mal nele contra Saul. Por que anda Saul querendo matar Davi? Se eu fosse um homem perverso, eu teria agido perversamente, como diz um ditado dos antigos. E no que diz Davi, ele não somente faz uma defesa da sua ação, mas você notou que tem um toquezinho de repreensão para com o rei também? Muito respeitoso, mas tem, ainda que implícito. Ele fala: o rei de Israel está gastando seu tempo à procura de um cão morto? Nem o cão morto, a pulga do cão morto. Será que é isso que o rei devia estar fazendo? Uma palavra sóbria, que deveria servir para Saul perceber o absurdo do que ele faz. Um homem chamado para reinar gasta todo o seu tempo, o seu esforço em perseguir um homem que ele acha que é o seu inimigo. Ele está desonrando o seu chamado como rei. Ele está lutando contra Deus. Ele está agarrado com o monstro que saiu pela porta. Na verdade, nem dá mais para distinguir Saul do monstro. Mas Davi não está preocupado com isso. Davi confia no Senhor para a sua justiça. Veja como a palavra de Deus está no coração dele. Lá em Romanos 12, 19, citando Deuteronômio 32, 35, Paulo fala uma verdade maravilhosa. Ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Vingança é dessas coisas que às vezes a gente passa sonhando acordado, não é não? Quando alguém fala uma coisa chata contra a gente, ou faz uma maldade com a gente fica imaginando formas de
da nossa vingancinha, imaginando como vai ser gostoso quando o outro sentir aquela dor. Veja, não é que Davi não quer ser rei, ele quer. Não é que ele não ligue para o mal que Saul está tentando fazer contra ele liga. Mas ele está determinado a não entrar pela porta dos monstros. Ele sabe que o Senhor Deus de Israel é justo e que Ele lidará com o problema com os caminhos justos. E eu espero que isso te encoraje, como Davi faz, a levar as injustiças que você percebe perante o Senhor. Nos versos 12 e no verso 15, ele deixa muito claro, ele diz que o Senhor vai julgar, o Senhor vai dar triunfo, o Senhor vai fazer a justiça prevalecer. O que faz com que Davi espere? A confiança que ele tem de que a mão do Senhor fará a coisa certa, e nós também podemos deixar nas mãos do Senhor todos os nossos pleitos. Façamos isso. Aquele clama ao Senhor que seja justo o juiz da situação, que pleiteie a sua causa e o livre da mão do Saul. Ele não vai assassinar Saul, mas ele confia que o Senhor Deus de alguma forma vai tirar Saul do caminho. Mas ele não vai violar a palavra de Deus para fazer isso. Não sei se vocês já notaram ao ler os Salmos, quantas vezes os salmistas clamam a Deus por justiça, clamam a Deus por punição para os malfeitores. Isso é uma atitude correta dos nossos corações. É uma ação de lançar nossas disputas diante do Senhor, ao invés de agir de maneiras que violem a lei dele. Se alguém te feriu, meu irmão, minha irmã, se há caminhos bíblicos para lidar com a situação, lide. Mas se lidar com a situação envolve cruzar portas que o Senhor na sua lei diz que não pode, não cruze. Abandone hoje seus projetos de vingancinha. Abandone hoje, entregue na mão do Senhor. Ele é o vingador, Ele é o justo juiz de toda a terra. Ele é capaz de fazer o que você não é. Em 1661, na Inglaterra, o rei Carlos II, perseguidor de protestantes, condenou o pregador presbiteriano escocês James Guthrie. O crime de Guthrie? Pregar o evangelho, basicamente. Mas James Guthrie, nosso irmão, foi condenado por Carlos II a ser enforcado na cruz de Edimburgo, decapitado, sua cabeça ser publicamente exibida pela cidade como um alerta, suas terras e posses foram confiscadas e seus filhos foram declarados legalmente impedidos de jamais ter posses ou títulos no reino. E tudo isso aconteceu, tudo isso foi feito. Seu corpo foi então colocado sem cabeça num caixão e preparado em honra para o enterro por algumas senhoras piedosas da velha igreja escocesa. Então um dos homens que estava vigiando a ação das mulheres no cuidado com o corpo notou algo estranho. Ele notou que uma das senhoras havia retirado um lenço e estava mergulhando esse lenço no sangue de Guthrie. E esse homem rapidamente acusou-a de algum tipo de superstição ou de buscar relíquias, e ela falou, não é isso não. É porque eu pretendo erguer esse lenço ensanguentado aos céus quando eu clamar ao Senhor por vingança. Eu vou mostrar ao meu Deus, e Ele é capaz de fazer o que nenhum de nós é. Ele é capaz de fazer justiça contra os monstros que andam sobre a terra. Você notou que Saul, ao ouvir tudo isso, reage com um certo quebrantamento? Veja que o que Davi fala tem o poder de comover Saul até um certo ponto. Ele, antes desse momento, só estava chamando Davi de filho de Jessé, mas nessa situação ele fala, és tu, Davi, meu filho? Eles tinham uma relação tanto paternal, lembre-se, ele era genro de Saul. E Saul chora em voz alta, e veja que figura trágica, um monstro chorando. Perceba, tristeza pelo pecado é algo que muitos sentem tristeza quando as coisas vão mal. Mas isso é diferente de verdadeiro arrependimento. Um mero remorso por uma ação errada não é a mesma coisa que a Bíblia chama de arrependimento, que passa sim por tristeza para com o pecado, mas que se volta para Deus para buscar um novo caminho. Saul está só sentindo um remorsinho aqui pelo que ele está fazendo. Saul confirma para Davi que ele vai ser rei. Saul reconhece bondade, reconhece maldade em algum nível. E até o inimigo de Davi está confirmando o seu reinado. E Saul admite, tu és mais justo do que eu. Ok, é um bom passo para Saul, mas ele precisava ir além disso. Parece que Saul concede que Davi é mais justo, mas ele ainda não está se enxergando como deveria, como alguém desprovido de justiça própria, que é o que todos nós somos desde que Adão abriu aquela primeira porta. Queridos, quando nós percebemos que nós somos alguém que em nós mesmos não valemos nada, aí sim a gente está num ótimo lugar para sermos cheios da justiça de Cristo.
Nós precisamos admitir diante de Deus que nós não temos justiça nenhuma. Você que está aqui, você abriu algumas portas na sua vida que você nunca deveria ter aberto. Você foi atrás do presente mesmo sabendo que tinha monstro. Arrependa-se. Não fique meramente tristinho pelo resultado ruim do monstro. Entenda, arrependa-se e volte-se para Cristo. Você precisa se abrigar em Cristo que morreu por nossos pecados, por cada vez que nós cruzamos o portal da tentação. Saul diz, ele sabe que Davi é melhor que ele. Saul sabe que Davi fez por ele algo que ele nunca faria por Davi. Ele pede que Davi não destrua os seus descendentes, o seu nome, algo que Davi já havia prometido para Jonatas ao decorrer da história. Davi jura para Saul, Davi nem se preocupa em pedir um juramento da parte de Saul. Ele está confiando tão plenamente na mão do Senhor. E se vão os dois, Davi para o seu lugar seguro e Saul volta para a sua terra. Será que Saul vai abandonar os seus fúteis projetos de perseguir Davi? Saul é alguém como nós tantas e tantas vezes. A gente até sabe muito do que é certo e do que é errado, mas a gente segue no errado. Veja, Saul está convicto de que Deus vai dar o reinado para Davi. Ao ponto de pedir que Davi, quando chegar lá, não ataque com vingancinha os seus próprios descendentes. Mas se Saul está convencido disso, por que ele não muda a sua forma de agir? Saul é uma descrição muito clara de muitos dos descrentes de hoje em dia, talvez até mesmo um belo retrato seu que está aqui hoje à noite. Eu imagino que a essa altura da vida você já se deu conta que as suas buscas são infrutíferas, que os caminhos que você escolheu estão levando à morte, estão danificando sua vida e os que são próximos a você. Eu imagino que você já tenha se dado conta que seu anseio de encher a vida de bens, ou acumular prazeres, ou se empanturrar de comida e bebida, ou ser seguido por aduladores, você já percebeu que isso é correr atrás do vento, não percebeu não? Não seja como Saul e pare hoje. Hoje venha para Cristo, entregue-se completamente nas mãos dele. Entregue a vida inteira, não parte da vida. Hoje Davi se saiu bem, não é verdade? Hoje. Mas você conhece a história de Davi, não conhece? Você sabe que há portas que ele cruzou e chorou amargamente depois. É uma porta dos desesperados. E você já entrou por ela diversas vezes. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe um homem descendente de Davi, que em nenhuma oportunidade cruzou a porta dos desesperados. Nunca. Em nenhum pensamento, em nenhuma palavra, em nenhuma ação, o Senhor Jesus Cristo nunca cruzou essa porta. E mais do que isso, Ele levou na cruz o peso que você devia levar por todas as suas portas, por todos os seus monstros, por todos os seus amados presentinhos, por todas as suas vingancinhas. Ele levou o peso na cruz do Calvário. Para quem confia no Senhor, não há nenhuma necessidade de abrir portas dos desesperados, de agir de forma duvidosa. Nós não somos desesperados, nós esperamos no Senhor. Aleluia.